E aí, pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast. E hoje com um convidado mega especial, um cliente, amigo, gente, que tem uma causa, um propósito muito legal. E aí, você que é contador, que está assistindo o nosso canal aqui, você acha que não dá para empreender na contabilidade sem propósito, só por dinheiro? Não, gente, dá para empreender com propósito. Por isso que hoje eu trouxe aqui Marcelo Menezes, o contador. Marcelo, obrigada pela tua presença, obrigada por ter aceito o meu convite aqui para vir até aqui bater um papo conosco e contar da tua causa, como a causa está transformando a sua vida e de outras pessoas. Quem é o Marcelo? Primeiramente, gostaria de agradecer, né? É um prazer imenso estar aqui hoje. Marta é uma querida. Parabéns pelo projeto também. Obrigada. Bom, eu costumo dizer que tudo, em primeira mão, vem um propósito. Isso aí. Sem propósito, a gente não consegue andar. Uhum. Né? Para alguns, o propósito vai ser o dinheiro. Uhum. Não é o meu caso. Uhum. Né? Eu sou um homem preto que venho da periferia, vivi a periferia por muitos anos, vivo ainda, saí um tempinho dela, voltei para ela e vi a necessidade de falar sobre negócios para essas pessoas. Uhum. As pessoas, elas têm algumas dores, né, que na maioria das vezes os empresários que a gente está acostumado a ver na nossa bolha, eles não têm. Uhum. Então, o meu papel é falar sobre dinheiro de uma forma um pouco mais descomplicada, né? Não utilizando termos tão técnicos, uhum, e tentando trazer essa pessoa para perto, tirando um pouco o abismo que existe entre empreendedor e contador. Show de bola, Marcelo. Marcelo, você tem uma causa, né? Então, hoje você luta por isso, mas como eu já te conheço há algum tempo, a gente sabe que isso foi uma transição conforme o tempo, pelo que eu fui percebendo. Talvez esteja errada, mas pelo que eu fui percebendo, foi o tempo aí que foi te amadurecendo e você acabou pegando essa causa. Mas antes de falar dela, me conta um pouquinho como você se tornou contador. Por que se tornar contador? O que te deu na sua cabeça? Por que abraçou essa profissão? Me fala aí, qual que foi a ideia do Marcelo virar contador? No mundo capitalista, a minha ideia era trocar de carro de 2 em 2 anos. Eu tinha um vizinho, uhum, né? Eu trabalhava numa marcenaria, uhum, e aí tinha esse vizinho que era amigo da minha mãe de infância. Minha mãe mora, a gente tem um terreno a vida inteira praticamente no mesmo lugar. Essa família mudou na mesma época ali que meus avós, e eu sempre olhei esse cara como, eu não tive pai, o pai faleceu muito cedo, e aí eu comecei a ver esse cara meio como um espelho mesmo. Então, era o cara que deu certo na minha visão, uhum, né? Poderia ter tido outras visões nesse mesmo lugar, que era um lugar um pouco complicado, uhum, né? Mas preferi ter essa visão. E o que me chamava a atenção não era... Eu não sabia o que ele fazia, uhum, não tinha nem noção que ele era um contador. uhum. O que eu achava bacana é que ele trocava de carro de 2 em 2 anos. Esse cara é o José Abdias de Oliveira Júnior, meu primeiro patrão. Também traz um pouco de emoção, porque foi um cara que me deu a oportunidade. Então, a gente saiu de um futebol um dia e eu era muito vaidoso, gostava de fazer a unha na manicure. Só que aí eu fui trabalhar na marcenaria, mexia com thinner, então acabava zoando tudo, né? Uhum. E aí eu queria trabalhar no escritório, colocar um terno e tal. E aí eu fui pedir pra ele um dia uma indicação. Falei, Júnior, pô, você conhece tanta gente, cara. Me indica aí pra um trabalho aí menos braçal. Né? E aí passou uns 2 dias, ele me ligou e falou, pô, garotinho, ó, chama de garotinho até hoje. Garotinho, vem trabalhar comigo, vai. Vou trazer você aqui, vai. E aí fui, começamos ali. Um escritório muito pequeno, familiar, trabalha com as filhas até hoje. E aí eu fui conhecendo, sabendo o que era a contabilidade, que existia esse mundo contábil, que existia esse mundo contábil. E aí, num mundo onde eu não tinha tantas oportunidades, né, eu achei uma e me abracei a ela. Né? Não digo que a contabilidade me salvou de algo, porque a minha vontade de vencer ela era grande, eu só não sabia o caminho que eu ia, né, em relação a tipo de negócio.
Mas aconteceu, ele me deu essa oportunidade, dali eu fui para outro escritório. Trabalhei em poucos escritórios, na verdade. Saí de lá, voltei para lá, aí saí. E aí quando foi... Isso foi mais ou menos ali em 2002, por aí. 2002? Por aí, 2002. E quando chega 2012, que eu me caso, 2013 eu monto o escritório já. Resolveu empreender. Então, foi muito rápido, assim. Mas por uma questão, o empreendedorismo, ele entra na minha vida, não por uma questão de visão, mas você trabalha na contabilidade, né? Já era formado na época e tal. Nada disso. Eu tinha uma dificuldade de relação com as pessoas. Sério? Sim. Não parece. Tinha, muito. Mas por uma visão empreendedora que eu tinha, sabe aquela visão de assim, você quer fazer o que o dono não está fazendo? Então eu sou formado também em gestão de pessoas. Eu trabalhei no escritório, por exemplo, uma vez que só tinha ar-condicionado na sala do dono. No restante do escritório, não. E aí foi uma confusão, porque eu comecei a brigar sobre isso. Sim. Poxa, não tem cabimento. Não né? é mesmo? A gente está falando o capital humano, eu sempre vi muito isso. Você tem que levar em consideração o capital humano. E o que você está fazendo com o seu capital humano? Aí eu recebi uma resposta muito legal, assim, você quer mandar, você monta um escritório. E aí eu saí desse escritório, fui para um outro, e na verdade foi a primeira vez que eu trabalhei fora da contabilidade, depois de ter entrado. Fui trabalhar numa empresa de terceirização de mão de obra, como gestor de RH. Aí eu fui como coordenador de RH. Nessa empresa eu fiquei 6 meses. Justamente também por questão de relacionamento. Então tinha um gerente, eu não me dava bem com ele. Tinha um cara que me bancava lá. Aqui era uma filial em São Paulo. Fiquei lá e muito a contragosto desse cara. Na primeira oportunidade que ele teve, ele me mandou embora. E aí nesse dia eu falei, cara, eu não vou trabalhar para mais ninguém. Eu tinha essa ilusão, né? De que eu vou empreender e não trabalho para mais ninguém. Né? Agora tem um monte de chefe, né? Eu tinha um. Mas são vários. Então, aí comecei a empreender. Né? Começo em casa. A gente não tinha filho ainda. Então, era uma casa com 2 quartos. Utilizei aquele espaço. Eu já tinha algumas pessoas que eu fazia alguns trabalhos, mas sem ganhar nada. Então, por exemplo, minha irmã, ela é PJ, então eu acabava dando uma força para ela. E alguns amigos. E planejamento zero. Porque eu falo que a questão de acesso, né? Esse acesso nunca foi me dado. Como que você vai lidar com o dinheiro? Nunca me falaram isso. Então eu peguei o meu fundo de garantia, fiz o cálculo do seguro-desemprego e fiz o meu custo de vida. O meu planejamento foi esse. Quanto que eu preciso para viver? Né? Por mês, R$3.000. Eu tenho X valor. Eu lembro que dava 5 meses. Aí eu falei para André é minha esposa. André, eu tenho 5 meses para fazer dar certo. Se não der, eu volto pro mercado. Né? Porque uma coisa boa que a contabilidade me deu, eu nunca fiquei desempregado. Então eu falei, mercado tem. Né? E aí fui, as coisas foram acontecendo, mas aquele negócio, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então você pega o Zezinho, o barbeiro, o cabeleireiro, o cara da padaria, a banca de jornal, você vai pegando tudo, né? Não se especializando em nada. E vai indo. Aí veio o primeiro problema, né? Que eu falo que a realidade da contabilidade ela é muito dura. Eu vim de uma escola onde eu aprendi que vendia... A cultura do contador, para mim, ela é muito tóxica. Né? A gente vende que a gente é inimigo, né? Quando não é. Então, se você trabalha com vários mercados, você vai ter o cara que trabalha com vários mercados como concorrente, não como inimigo. Exato. Né? Mas a gente comprava isso. Então, quando alguém troca de escritório, a dificuldade de você pegar documento e tudo mais. E aí, uma coisa muito ruim que essa escola me ensinou. Assim. E aí eu falo que a culpa também é minha, porque eu não estudei nessa época. Empresas do Simples não precisam de balanço. Eu fui ensinado com isso. Entendi. E aí eu tive um cliente que ele era uma área que eu nunca vi, nunca tinha visto essa área na minha vida, chamada administrativo de obras. Ele foi prestar um serviço para o Grupo Votorantim. E um dia ele me ligou e falou, Marcelo, eu tô entrando na obra lá e tal. Os caras estão pedindo o balanço patrimonial e mais uma série de documentos. Eu falei, não, a empresa do Simples não precisa, cara. Ele falou,
Tá, legal. Me manda a legislação que fala sobre isso, para eu passar pro pessoal aqui. Tá bom. Aí fui no Google, né? Você achou? Não. E aí, sabe quando você comecei a suar frio, né? Sim, falei, caramba. Poxa, o cara me paga pra isso, eu não sei o que eu tô fazendo, sabe? E aí, despreparo. Aí tal. Liguei pra ele, acho que uma qualidade que eu tenho é essa, de assumir. Então errei. Falei, cara, errei. Eu tinha uma visão, uma percepção de que era assim e não é. Aí ele falou, não, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que você estava errado. Mas você falou, então vai que eu estava errado. Eu perdi esse cliente, né? Continuou sendo meu amigo depois. Né? E fui seguindo. E aí eu aprendi que assim, poxa, não dá. Meia boca não dá. Eu vou ir até um lugar e desse lugar eu não vou passar. E aí foi quando eu comecei a rever algumas coisas. Falar, poxa, acho que eu preciso estudar. Só a minha certificação aqui não vale. Eu preciso de outras certificações. Eu preciso compreender um pouco mais o que é o mercado, como que funciona. Lá. Só que você vai indo, né? Então eu não tinha capital de giro, não tinha ninguém para investir, eu não tinha nome, então também não dava para ir no banco pegar um recurso. Eu fui trocando o pneu do carro andando, né? E fui indo. E as coisas, elas foram acontecendo, né? Muito por conta de barreiras que eu quebrei, né? De estar em alguns lugares. Então, eu descobri que a gerente do banco poderia me ajudar. Né? Eu sendo amigo dela, ela poderia me ajudar, indicando alguns clientes. Isso me ajudou por muito tempo. E aí aconteceram várias coisas. Né? Eu entrei numa sociedade. Né? Um dos escritórios que eu trabalhei. Aí eu falo que é o meu momento do ego. Né? Onde o ego venceu qualquer ideia de planejamento. Eu fui convidado a ser dono de um escritório que eu tinha sido demitido. E a pessoa, pelo motivo que eu fui demitido, ela ainda estava lá. Então eu seria dono do escritório que era da pessoa. Ela era filha do dono. E aí fui para essa empresa, ficamos lá, deu certo até quando acabou, foi um ano e meio mais ou menos. E fui seguindo, aí veio pandemia, aí você vai se reinventando e tal. Quando veio a pandemia, eu descobri a internet. Na pandemia eu descobri a internet, vejo que tem um público lá, vejo que tem pessoas vivendo da internet, né, consumindo aquilo e ao mesmo tempo ganhando dinheiro, fazendo um movimento ali. E aí eu falo, cara, eu vou trabalhar com isso. E, consequentemente, ao mesmo tempo eu começo a descobrir uma questão do empreendedorismo preto no Brasil. Começo também a consumir muito isso. E aí, meio que as duas coisas não deram juntos. Então, eu entrei para o mercado de influência e acabei tendendo a ir para o mercado de influenciadores pretos. Então, hoje, eu sou conhecido no mercado como contador dos influenciadores pretos por conta disso. Entendi. Né? Então, foi uma jornada aí. Uma jornada, né? Quantos anos, Marcelo, essa jornada durou? Olha, hoje a gente está já começou... 14 anos, já 14, 15 anos. 15 anos, A empresa tem 10, 11 anos. 11 anos, bacana. Bom, aí você contando essa história, vem aqui várias perguntinhas na minha cabeça, né? A gente vai visualizando a história. Você percebeu, então assim, antes de você olhar para a internet, você percebeu que você precisava avançar e aprender, senão você não conseguiria clientes bons ou ter uma consistência de clientes, certo? O pessoal vai chamar de escalar, né? Escalar. Vai, vamos lá. Você, assim, precisa escalar. Se eu não for aprender, eu vou escalar. Na hora que você foi aprender, acredito eu que foi aí que você começou a conhecer outros contadores, certo? Sim. Nessa jornada de começar a se conectar com outros contadores, o que você viu no mercado contábil? O que você olhou e falou assim, putz, mas isso aqui é legal. Não, isso aqui não é legal. Nessa época, tá? Não agora. Época, isso. Tiveram fases, né? Isso. Nessa época eu vi... Tipo, como é que eu posso falar? Eu tive um vislumbre. Eu falei, cara, existe mundo fora daqui, da onde eu tô. Né? Existem pessoas fazendo algo e ensinando isso. Que aí quebra um pouco a cultura que eu fui ensinado, né? De que a gente é inimigo, a gente não é concorrente. E aí tinha pessoas fazendo trocas, né?
Então isso me chamou muito a atenção. Então eu vou num primeiro evento, vejo ali muita gente falando, só que esse primeiro evento que eu fui, ele não tinha tantos contadores falando. Então eu lembro que eu vi teve uma palestra do Alfredo Soares, muito bom, cara de vendas bom, né? Sim, sim. Tava o Thiago Negro também. Mas não tinham tantos contadores falando. Então você vê, aí a cultura mudou um pouco, né? No ano seguinte, eu já fui num evento onde o personagem principal era o contador. Então eram contadores que estavam ali fazendo um trabalho, né, na internet, e que esse trabalho acabou subindo para o palco. Então isso mostrou que naquele momento eu falei assim, poxa, que legal, não é só fechar balanço, tem mais, dá para fazer mais coisas, né? E comecei a consumir muito isso, muito mesmo, assim. Eu ficava praticamente de 7 a 8 horas, por exemplo, no Instagram por dia, só consumindo conteúdo. Sério? Era muito tempo. Meu Deus. De outros contadores, de pessoas que eu via alguma coisa interessante, mas ficava muito tempo mesmo. Isso me levou para vários caminhos, me moldou muito, que eu sou hoje, porque é nesse momento que eu descubro uma série de coisas. E também na contabilidade, que eu falei, poxa, é um movimento muito legal. Né? Meio restrito, mas legal. Certo. Beleza. Aí você começou a aprender, viu as coisas bacanas e tal, e abriu. O movimento, por que você assim, você já vinha antes que esse movimento de influência? Tudo bem que para influenciadores preto é um movimento que você está fazendo aí já tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Só que antes disso já tinha uma causa, Marcelo? Não. Não. Você não tinha nada. Você era... Não. Aí eu vou te contar uma história triste. Você gosta de história triste? Vamos lá, conta a história triste. Antes de eu casar, mais ou menos em 2000 eu tava lá no Reinaldo, então acho que era ali 2009 ou 2010. Eu fui acusado de sequestro, fui preso. Não acredito. Sério? Sim. A pessoa viu uma foto minha no Orkut, né? Ainda tinha Orkut. Eu fazia parte de uma comunidade chamada Comunidade Undasul. É uma marca de roupas de um poeta chamado Ferrez. Ele é do Capão Redondo. E eu tava lá na comunidade do Capão Redondo, né? É uma comunidade. O Orkut tinha isso, né? Você já foi no Capão? Não, eu nunca tinha ido no Capão Redondo. Eu gostava da marca. E aí a menina viu minha foto e ele me sequestrou. Ponto. Eu acordei uma sexta-feira, 7 carros de polícia na minha porta, né? Não me explicaram nada, só falaram que tinha mandado de prisão, busca e apreensão. Só isso falaram. Mostraram uma foto minha, aí você aqui? Eu falei, é óbvio, sou eu, né? A foto minha, eu vou saber que sou eu, né? E aí fui levado. Fui levado e tal. Acontece tudo muito rápido. Só durou um dia. Só que eu tinha preocupação com a minha mãe, né? Por que eu vou falar pra minha mãe, não sei o quê, né? Minha mãe sempre me falou, eu tive um tio que teve problema com drogas, então era uma questão muito complicada em casa, o crime, né? E a minha mãe tinha um medo muito grande, assim, de eu entrar pra essa vida, porque era muito próximo. Sim. Tá? E eu também tinha o receio de não deixar minha mãe triste. Sim. Né? Conseguiram achar a menina no mesmo dia, né? E a menina, eu fui para reconhecimento, e aí você fala em reconhecimento, você pensa em filme, né? Tudo aqueles caras parecidinhos, né? Porra, eu sou um cara baixo, desculpa o palavrão. Não. Eu sou um cara baixo, gordo, porra, meteram 2 caras magro e alto. Então, assim, se fosse eu, era pra ser eu, Exato. né? Mas negativou, tal, legal. Fui embora. Nesse momento, eu não tenho noção nem racial e nem social. Zero. Tava Na minha cabeça, a polícia fez o papel dela. certo. A visão que eu tinha era essa. Porque não destruíram minha casa, então entenderam que eu não era nada de mal. Sim. Não destruíram minha casa, respeitaram a minha mãe e me respeitaram. Então eu não fui em Camburão, eu fui numa viatura normal. E lá fui muito bem tratado, fiquei na sala dos... Fizeram nada demais. Não fui pra cela, nada. Anos depois, eu tenho um amigo, 2.
Alguns, na verdade. Mas esse foi o que mais chamou minha atenção, que é o Fernando Soares. O Norival, um amigo nosso, a gente estava na casa dele e aí ele soltou essa lá. É Minduca o apelido. O Minduca, você não vai acreditar, cara. O menino aí foi preso. Foi preso e ele falou que a polícia fez o papel dela. Só que ele não tinha nada a ver com o assunto. E aí o Fernando, ele é um cara muito tranquilo e ele gosta de explicar as coisas para as pessoas. E aí ele começou a me explicar. Ele falou, cara, como é que aconteceu? Eu falei para ele, isso é racismo, cara. Isso é racismo. Não tem outro nome. Fernando, que é isso, cara? Porque a visão que eu tinha do racismo era o xingamento, né? Não era a estrutura. Sim. Né? E aí eu comecei a me interessar por algumas coisas, né? E comecei a estudar, e ler, e buscar. E a internet também me ajudou muito. E aí eu comecei a ver que, de fato, existia, né? Existe, que é o que a gente chama de racismo velado, né? O racismo estrutural, aonde, dependendo de onde você está, né? Ou da sua cor de pele, você vai ter um tratamento diferenciado. Então, a gente costuma dizer que o racismo ele tem CEP. Né? Infelizmente, por uma questão de estrutura, a polícia ela vai agir diferente em determinados locais da cidade. Né? Então, só aconteceu isso comigo por eu ser uma pessoa preta periférica. Poderia acontecer com uma pessoa branca periférica? Poderia. Né? Mas a questão aí estava atrelada à periferia. Né? E aí eu começo a me entender um pouco nesse mundo, de falar, poxa, peraí, cara, mas deixa eu ver um pouquinho mais dessa história. E começo a estudar, ver pessoas falando, ouvir pessoas. O Instagram me ajuda muito nessa época também. Então, não era só um conteúdo de contabilidade que eu consumia. E aí começo a ouvir pessoas falar sobre como funcionava a estrutura, né? E aí eu comecei a ver que eu estava inserido numa sociedade que não me queria ali. Não era interessante para ela eu estar ali. E a contabilidade ela também entra nesse meio. Eu começo a ver que falta. Né? Então hoje eu brinco que a gente vai ter a síndrome do preto único, que é com o nosso querido... agora eu esqueci o nome dele agora. O contador mais bonito, o youtuber mais bonito. Altair Alves. O Altair. A gente tem o Altair e só. Verdade. Entendeu? E aí eu começo a ver que é uma estrutura que meio que automaticamente não é interessante de ter ali. Tá? Você tem que ser muito diferente para estar ali. Isso complica. Então foi mais ou menos isso, entendeu? Eu comecei a... Isso me levou a ter uma causa, que aí era qual causa? Eu comecei a ver que eu não tive estrutura nenhuma em relação a empreender. E as pessoas que eu comecei a falar, elas também não tinham. E eu falei, poxa, acho que essas pessoas elas precisam ouvir. Porque o contador era uma coisa muito distante. E aí eu comecei a falar com essas pessoas, tentar falar mais. E aí o Instagram foi acabou sendo meio que um meio de reprodução. E hoje eu uso o Instagram para isso. Né? Para falar sobre afroempreendedorismo. Falar para pessoas pretas, pessoas periféricas. Falar que existe um mundo onde é possível empreender e que é possível você fazer bem feito, com planejamento e tudo mais. Só as linguagens que a gente diz que não são muito essas. Né? Não tem muito técnico. Né? Não posso, a gente está falando de pessoas, às vezes, que... A gente está falando de uma menina que é uma manicure que entende muito de unha, mas ela não sabe. Se eu falar de um investimento a longo prazo, ela não vai saber o que é. Sim. Entendeu? Se eu falar de ROI, ela não vai saber o que é. Sim. Então, eu tenho que tratar de outra forma. Né? Então, isso que fez... esse movimento que fez eu chegar até aqui. Algumas questões que eu passei na vida e que eu comecei a revisitar e falar, poxa, peraí, eu acho que não foi legal isso aqui, eu acho que eu posso entregar um pouquinho mais para essas pessoas. E um ponto também é esse, que a contabilidade automaticamente, né, esse mundo contábil novo que a gente está vendo, essas pessoas que estão aí falando, elas não falam para esse público. Elas querem vender o honorário de R$1.000, R$2.000. O seu Zezinho lá da periferia que tem o barzinho, cara, ele não tem R$1.000 para te pagar. E aí eu falo que eu fiz uma escolha. A minha escolha foi ganhar pouco.
Entendi. Né? Mas é um propósito. Então, não é o dinheiro. É o propósito de servir pessoas, de ajudar pessoas. De falar, olha, vamos fazer legalzinho aqui? Vamos. Você sabia que existe um negócio que alguém já pagou imposto por você? Porque eu não posso falar monofásico pro cara. Sim, sim. Entendeu? Então, esse formato. E eu já tô lá. Então, a linguagem é a linguagem da rua mesmo. É humano. Ô, irmão, legal. Chega aí, senta aí. Pega o banquinho lá. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos fazer dinheiro. Né? Então, é mais ou menos isso. O meu trabalho hoje basicamente é esse. Levar a informação para quem não tem. Entendi. Bom, você vê que isso aí é uma coisa que seus olhos brilham, né? Você ama isso. Isso que é legal, gente, é a causa, né? Isso foi uma coisa, assim, bem importante. Você resolveu trabalhar por uma causa e ganhar pouco. E aí eu quero que você fale o seguinte, Marcelo, fale não, né? Você me conte o seguinte. Às vezes a pessoa que está assistindo a gente, né, fala assim, o Marcelo resolveu ganhar pouco. Ok. Mas se ganhar pouco, tá chegando aonde você quer chegar? Chega, dá para pagar os boletos. Eu acho que o importante, eu não tenho nenhum problema com o dinheiro. Tá? A gente tem que ganhar dinheiro porque a gente vive no mundo capitalista e todo mundo precisa comer, beber, dormir, né? Eu tinha 2 caminhos, né? O caminho de ir para uma bolha onde eu falaria com pessoas da Faria Lima e aí eu conseguiria... Por causa do meu modelo de negócio, ele é muito humanizado. Então eu poderia ir por esse caminho e ganhar bem. Porque eu estou falando com pessoas que vão compreender qual que é o papel do contador. Eu preferi por outro caminho. Né? É um caminho mais dolorido porque me remete a uma questão de que eu vivi muito e que por muito tempo eu não compreendia por que as coisas aconteciam daquela forma. Então, acontece, mas só é um pouquinho mais demorado. Então, hoje, depois de 3 anos trabalhando com isso, dessa forma, eu posso dizer que muitas portas se abriram. Então, poxa, esse ano a gente teve em Scala, né? Na Build Fair, maior feira que tem de cosméticos, a gente estava lá dentro, palestrando. Né? A gente fez um trabalho para a Secretaria de Cultura, na Casa de Cultura do Tremembé, falando sobre afroempreendedorismo. A gente está lá dentro da Casa Preta Hub. Então, assim, as coisas elas estão acontecendo. Então, é um pouco mais demorado para você conseguir amplificar. Né? Mas a mensagem ela está chegando. Está chegando. De uma maneira mais difícil, mas está chegando. Mais lenta, né? E o retorno ele acontece. Porque pessoas pretas também têm dinheiro. Tá? Então, apesar de eu falar para esse público, mas tem pessoas que não necessariamente estão lá. Então, poxa, hoje eu tenho uma cliente que ela faz um trabalho de assessoria internacional. É uma menina da periferia, preta, periférica, que ela ganha $9.000 por mês. Sabe? Então, tem dinheiro. Tem dinheiro. Pessoas pretas têm dinheiro. Tá? O que acontece é que a gente é a maioria da população, mais 56%. Consequentemente, a gente é a maioria da população pobre e periférica. Então, tem pessoas que saem e tá legal, tem que sair, tem que buscar seu espaço, e tem pessoas que continuam lá. O meu olhar é para essas pessoas que continuam lá. Mas eu consigo atingir outras também. Bacana. Marcelo, você pegou esse público, né? Então, vamos lá. Você está focado aí no preto influencer e você está focado no empreendedor da periferia. Então, você tem dois públicos onde você fala para eles, né? Então, assim, olhei para esse cara da periferia que quer empreender, que está empreendendo, que tem a sua lojinha, que tem o seu serviço lá na periferia, enfim. E tem o influenciador preto que foi crescendo, também está na periferia, e agora, como você acabou de dizer aí, de uma influenciadora que ganha $9.000 por mês, e tem outros vários influenciadores que você atende também, você conseguiu dar uma escala nesse ano. Olhando para o futuro, tá? Você enxerga que você vai avançar mais com esse pessoal da influência, com o pessoal da periferia, vai continuar fazendo um trabalho para os dois, ou quando a gente começa
a estar mais próximo de pessoas que começam a ganhar mais, tal, a gente começa a mudar a nossa visão também. Se você não... Eu vou falar sobre a minha pessoa. Marta né? Sincera Cast, por isso essa pergunta. Então, para você. Isso. Se você não está alinhado com o seu propósito, você não segue ele. Então, meu negócio é o propósito. Tá? Posso ficar milionário com isso? Posso. E tá tudo bem também. Tá tudo bem pra você isso? Tá tudo bem. Só que eu não vou perder o propósito. O meu propósito é esse. É ajudar pessoas da periferia. Eu fui parar lá por conta dos influenciadores pretos. Certo. Tá? Então, primeiro veio os influenciadores pretos, depois eu trabalho com a periferia. Certo. Tá? Então, isso eu não perco. Eu acho que eu não... acabou sendo intrínseco em mim. Então, faz parte de mim hoje. Falar sobre isso e defender isso. Tá? Eu costumo dizer que a gente tem um problema social que vai demorar anos para isso virar, né? Por uma questão histórica e tudo mais. Pessoas pretas, elas empreendem para dentro e não para fora. Então, a gente vai pegar influenciadoras, por exemplo, influenciadoras brancas de 20, 22 anos que já viajaram o mundo inteiro. E a gente vai pegar influenciadores pretos bem, com um engajamento legal e que foram para a Bahia. Então, o mercado, ele é um mercado também complicado. Tá? Tudo vai depender, o meu propósito ele vai continuar. Tá? Essas pessoas ascenderem, tudo vai depender de agenda. Entendi. Qual agenda está? Tá? Então, vou te dar um exemplo. Em 2000 a gente está em 23, né? 2022... 22... Não, 22 foi eleição. 2021... eu acho que foi o ano que mais teve um hype, assim, de pessoas pretas. Então, teve um evento... Pode falar lá da empresa? Claro, tranquilo. A XP fez um trabalho... com influenciadores pretos. Então, eu fui para a Expert XP a convite de uma cliente, né? Que ela acabou virando uma amiga, né? E lá nós tínhamos acho que mais de 30 influenciadores pretos. No ano seguinte já não teve. Então, 2022, por exemplo, como casou Copa do Mundo e eleição, o Novembro Negro foi apagado. Quem tem mercado trabalhou. Quem esperou o novembro para trabalhar não teve trampo. Então, foi a agenda do ano. Esse ano foi um pouco melhor. Então, tem gente que teve... Porque acaba acontecendo, sabe, Marta? Como o mercado está fazendo isso. Então, a gente vai falar sobre negritude em novembro. Tá? Infelizmente, era para falar o ano inteiro, mas a gente vai falar em novembro. E às vezes o mercado vai bem, às vezes o mercado vai mal. Eu falo, o investimento no marketing de influência, ele só aumenta. Cada ano que passa, ele aumenta mais. Só que a gente tem que ver para onde está sendo destinado esses valores. Tá? Então, a problemática que a gente tem hoje é essa. E eu acabo acompanhando. Então, se o investimento aumenta nesse público, consequentemente, eu ganho mais. Sim. Tá? Só que é indiferente em relação ao meu propósito. Acabou. Posso ganhar mais dinheiro, tá legal. Tá? Porque como todo mundo, eu trabalho. Show. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu tenho uma causa, então eu não preciso ganhar dinheiro. Não, eu preciso ganhar dinheiro. Tá? Minha filha precisa estudar, a gente precisa comer, precisa ter casa. Tá? Mas eu acho que o importante é isso, é não abandonar o propósito. Meu propósito tá aí, tá fixo. Show. Você acha, Marcelo, que para o contador conseguir avançar, ele vai ter que ter um propósito? Mesmo que esse propósito seja o dinheiro. Marta, o propósito pode ser o dinheiro. Olha, tem que ser sincero comigo, viu? Marta Sincera Cast. Essas perguntas aqui. Ele tem que ter um propósito. Ele só vai conseguir avançar no marketing, porque você conseguiu avançar no marketing lá no teu Instagram, porque você visou um propósito, entendeu o teu público. Só que primeiro você entendeu sua causa. E aí, a partir disso, começou a surgir várias oportunidades. Sim. Que esse ano você conseguiu fazer uma escala. Para o contador, para quem está assistindo a gente, do outro lado,
ele vai ter que ter isso ou não? Vamos que vamos, é o dinheiro mesmo, tá tudo certo. É difícil. Eu acho que você primeiro precisa saber onde você quer chegar. Isso tem que estar muito, muito, muito claro na sua jornada. Não pode ser uma coisa vou que vou. Mas eu acho que o mercado ele tá indo por um caminho de você nichar. Porque a gente está falando de especialização, né? E a contabilidade, o que eu vejo da contabilidade desde quando eu entrei, é que cada vez ela está mais tecnológica e cada vez mais processos repetitivos vão ser dominados por robôs. Né? A gente estava numa reunião hoje com o nosso DP e eu falei, olha, para janeiro eu quero implantar a questão dos prolabores, tudo robotizado, não quero mais perder tempo com isso. Então, o futuro, ele está mostrando isso. Então, quanto mais especializado você for em determinada área, você vai ter um retorno melhor e você vai conseguir achar esse público com mais facilidade. Né? Então, vou trabalhar com farmácias. Então, você vai ter que ir na conferência do farmacêutico lá, e não sei o quê. Então, você acaba tendo mais possibilidades e aí as pessoas automaticamente te vendem como um especialista naquilo. Então, hoje, no mercado preto de influência, as pessoas me vendem como um especialista do mercado de influência. Entendeu? Então, eu acho que o futuro vai ser assim. Mas as pessoas vão conseguir sobreviver se não for assim? Vai, porque tem mercado para todo mundo, né? Então, a gente tem... O pessoal não fica tristonho aí, né, no caso da Contabilizei. Cara, eu nunca perdi um cliente para Contabilizei. Eu não brigo com eles. Tá vendo? Eu não brigo com eles. Por que eu vou perder cliente para eles? Agora, se eu quiser atacar o mesmo perfil de público que eles, aí eu tô perdendo. Porque tem muito mais bala na agulha. Sim, sim. Entenda, contador, entenda. Sim. Então, é uma realidade isso. Então, você tem que saber... Quando você sabe para onde você vai, fica mais fácil. Né? Vai conseguir seguir? Vai, mas você vai ter muita dificuldade. Porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. A questão da precificação. O especialista, ele consegue precificar melhor. Entendeu? E se ele atrela isso à humanização, que eu acho que é o caminho, sabe? Para mim, nunca fez sentido, por exemplo, ter 500 clientes. Porque eu não vou conseguir falar com os 500. E quem vende sou eu. A cara da minha empresa sou eu. Por mais que você tem um comercial legal, mas a cara da sua empresa é você. Então as pessoas hoje elas compram a Menezes Lourenço por intermédio do Marcelo. Tem que ser assim? Não, não tem. Mas é a cara da empresa. Alguém tem que ser a cara da empresa. Então, se a gente falar de Magazine Luiza, automaticamente vai vir na sua cabeça Zé Trajano. Isso. As empresas elas têm cara. Né? Então, eu acho que o caminho vai ser muito esse, assim. Né? Você vai conseguir, mas vai ficar mais difícil. Então, você tem que nichar. É melhor para todo mundo. Melhor. A gente já vem falando isso há algum tempo, né, gente? Então, vocês ouviram aí, tem que nichar. E pro marketing, né? Você tá lá no Instagram, o pessoal começa a te enxergar, você vê que ele faz as postagens, já tem alguns comentários, tal, as pessoas começam a perguntar. Primeiro vem o marketing ou primeiro vem a causa? Na minha vida, eu acho que a causa é sempre em primeiro lugar. Mas você acha que o marketing funciona antes da causa ou depois da causa? Eu acho que sem a causa você não sabe nem para onde tá indo. Então, por exemplo, aqui eu apaguei um monte de coisa no Instagram, né? Mas eu queria falar para todo mundo. Quando eu não tinha a causa, eu queria falar para todo mundo. Então, eu queria falar do imposto de renda. Você vai falar do imposto de renda para quem? Para quem? Então, se seu público, a grande maioria é preto periférico, cara, não faz imposto de renda. Então, eu tô falando para quem? Para ninguém. Para ninguém. Tô gastando meu tempo. Isso aí. É legal? A pessoa vai ter o conhecimento? Vai ter, legal. Só que o retorno vai ser zero. Você não tem que fazer pelo retorno, é claro. Que é o que eu faço. Né? Eu não faço pelo retorno. Mas você tem que saber. Eu tô ajudando aquela pessoa de fato? Não tô. Então, eu comecei a rever. Né? Aí eu comecei a falar muito para MEI. Comecei a falar para MEI porque eu vi que todas as pessoas começavam com o MEI naquele lugar. Né? Só que chegou um tempo que eu tava meio que virando contador do MEI. E eu não queria. Aí é a questão minha, eu não queria. E aí comecei a brigar com isso internamente, né? Como é que eu faço para ajudar? Aí já tinha a causa, já tinha o propósito. Mas eu ficava, como é que eu faço para ajudar sem falar do MEI? Eu falei, não, eu posso falar do MEI. Só que eu tenho que ter o nicho.
Então, quando você vai ver a postagem hoje, é pro influenciador que é MEI. Então, tem o MEI, mas tem o influenciador na frente. Isso aí. Entendeu? Então, eu tive que nichar. Tá? Então, isso vai acontecendo. Então, aí o marketing entra, porque aí eu acertei. Eu poderia ter acertado antes, né? Se eu tivesse tido a expertise de procurar a DPG. Obrigada. Né? De fazer esse trabalho. Porque aí eu preciso de um profissional, eu sou contador. Não entendo disso. Né? Mas na minha visão, acho que vem depois. Tá? Pode vir antes, mas só se você estiver pensando só em você, sem causa. Estou pensando em me promover. Então eu vou no marketing. Né? Aí a causa pode aparecer no meio do caminho também. Acho que necessariamente não precisa vir um antes e um depois. Dá pra vir junto. Pra vir junto. Dá. Bacana. Marcelo, você falou uma coisa bem interessante. Assim, eu tô impressionada. Tá dando papo cabeça aqui, gente. Tá esse papo, viu? Um papo muito bom. Energia boa. Obrigado. Muito bom mesmo. Você falou que começou a se relacionar com as pessoas para eventos, palestrar. Isso não é internet, isso é coisa física. Sim. Você está aqui comigo no físico para a gente colocar esse conteúdo no online. E muitos contadores acham que é só você ir lá no seu Instagram, colocar um videozinho, sentar dentro da sua mesinha, ficar lá digitando e o cliente vai aparecer e vai te adorar. Me fala quando você entendeu que não era assim. Olha, na verdade não teve um time assim de falar, não é só isso. Quando a gente tem clientes no Brasil inteiro hoje, mas eu notei que quando a gente só a internet, ela não te impulsiona o tanto que às vezes você quer. E o meu negócio não era um impulsionamento para grana, era um impulsionamento para o que eu estava falando chegar a mais pessoas. Quando eu parei de estar em eventos e foquei no Instagram, eu vi que o negócio deu uma caída. Aí eu falei, acho que tem que ser as duas coisas. Não tem como andar sozinho uma coisa. E aí eu voltei a estar em lugares. Por quê? Existe um problema hoje na internet que você precisa saber se as pessoas são reais. Certo. Isso, você só vai saber se você as encontrar fora da internet. Verdade. Então eu posso ir lá e vender uma coisa maravilhosa na internet, mirabolante, sensacional. Se o meu contratante, se eu não for o que eu estou vendendo na internet pro meu contratante, se eu chegar na reunião lá 10 minutos antes de subir do palco e eu for um cara ignorante, cara, eu perco o mercado. Então eu percebi isso, que eu tinha que estar nos lugares, porque às vezes quem eu queria atingir não estava na internet também. Não estava naquele mesmo... Tá na internet, mas não estava naquele mesmo lugar que eu, na internet. Então é mais difícil chegar nessa pessoa. Então, quando eu voltei a participar, né, a ir a eventos, então as coisas começaram a andar com um pouquinho mais de rapidez. Eu comecei a fazer outros tipos de negócios. Eu comecei a ajudar em alguns lugares. Isso também te dá projeção. Tudo está atrelado ao propósito, tá? Nenhum cafezinho de graça, isso tem que ficar muito claro. Tá? Mas o propósito tem que estar claro. Então, por exemplo, hoje eu faço parte, sou contador do Instituto Perifa Sustentável, certo, que é um instituto lá da Brasilândia. Eu vi que as meninas precisavam de ajuda e vi também a possibilidade de crescimento em relação à minha causa. Então, um instituto... esse instituto é voltado à questão do clima. Né? Certo. As meninas falam de clima. Só que clima também é dinheiro. Então, eu posso atrelar o que eu sei e a mensagem que eu quero passar ao instituto. Né? Então, as coisas elas vão dando. Só que se eu não tivesse ido para a rua... Ficado só dentro do Instagram? Eu não ia conhecer as meninas. Isso aí. Entendeu? Então, as coisas elas têm que andar junto. Não é só gerar conteúdo no ar-condicionado, em casa, legalzinho. Cara, você tem que ir pro front, você tem que ir pra batalha. Se você tem uma ideia e quer vender essa ideia, você tem que ir pro front. Não adianta. Eu falo que o que a gente mais tem é militante de sofá, né? Tem um monte de gente que vai lá no Twitter, escreve, olha que legal. Mas nunca foi para um evento na rua.
Cara, você tem que vivenciar isso. Você tem que estar com as pessoas. Você tem que olhar no olho das pessoas. As pessoas têm que ver verdade no que você está vendendo. E acho que é isso que eu fui fazer. Então não adianta ficar só em casa. Não é o caminho. Não é o caminho. Gente, vocês conseguiram entender, compreender que marketing, não, o digital é um braço do marketing. É um braço. O digital não vai fazer milagre e cada vez mais isso está claro para mim. Não é à toa, Marcelo, que a DPG por anos ficou indo para evento. Aí a gente vai em evento, porque a gente poderia pegar dinheiro que a gente gasta em evento e enfiar no digital e tava tudo certo. Mas por quê? Porque é o relacionamento, você tá ali no evento, você tá na internet. Dentro dos eventos a gente conhece pessoas, onde a gente se relaciona, que indica você. Aí a pessoa tem que bater lá nas suas redes sociais, no teu site e falar, putz, meu, você tem que conversar aqui, tem que te ver como autoridade. Então, quando as pessoas veem alguém lá no Instagram e essa pessoa ela não está congruente com a comunicação dela no geral, inclusive presencial dentro do movimento, dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio. Não vai conseguir. Não vai, gente. Você vai com a ideia de... O que é necessário é você ratificar o que está sendo feito na internet. Isso aí. Você vai para ratificar. Então, nada adiantaria, por exemplo, eu sentar aqui hoje e contar uma história e você no meu Instagram Live ver outra. Exato. Né? Então, você estar no front de batalha é isso. Você tem, as pessoas, você tem que ser real, cara. É real. E pessoas compram de pessoas. Né? Por mais que eu venda hoje na internet e tenha clientes que não me conheçam pessoalmente, mas eu garanto para vocês, para eu fechar com esse cliente, ele falou com alguém que me conhece. Isso aí. Entendeu? Que então, já sabe o seu trabalho, entendeu? Então não é uma coisa assim, a internet revolucionou o mundo, né? Eu brinco hoje, voltando um pouco para a questão social, que para alguns o home office é muito ruim, né? Tem muitos empresários que não, por questão de cultura, eu estudo muito isso também, questão do impacto na sociedade e tudo mais. Mas eu falo, cara, hoje uma empresa da Berrini, ela não contrataria uma menina lá do extremo da Zona Leste. O que possibilitou isso foi o home office. Né? Então, entrando um pouco nesse mundo social, né? Para entender que assim, a internet foi importante, é importante, vai continuar sendo importante. Só que o mundo físico, o mundo real, eu acho que ele ainda é muito preponderante ainda para tomadas de decisão. Tá? Então, a proximidade, principalmente com o contador, que eu acho que o contador teria que ver essa questão da humanização do negócio. Né? Os empresários não são iguais. Né? Então, você estar próximo, né? O que eu falei de olhar no olho, conversar, entender. A gente brinca que o contador às vezes é um psicólogo. Porque você tem que saber o que está acontecendo. Porque a vida pessoal do cara vai refletir na empresa. Claro. Então, a internet ela vai te ajudar num ponto, só que você precisa ratificar aquilo ali e mostrar que, não, eu sou aquilo mesmo. Eu já tive várias frustrações na internet. Várias. De ver lá uma pessoa, nossa, que sensacional, cara, na internet. Eu ir pra reunião e o cara aqui. Ô, Marcelo, eu já falo com você, tô resolvendo um negócio aqui. Ô, amigo, você tá no almoço pra mim? Marcelo, perdão hoje, cara. A gente só almoçou. Outro dia a gente marca de novo e aí a gente tem um papo mais legal e tal. Ou seja, tudo que você tinha construído... Você vai ver o story do cara depois? Sensacional. Nossa, eu preciso estar com esse cara. Não, mas não é nada daquilo. Entendeu? Fachada. Então a internet possibilita isso. Você criar uma persona. Né? Só que é o que eu falei. O próprio mercado ele vai segregando. Ele vai falar, não é isso que eu quero. Eu quero pessoas reais. Né? A gente fala muito isso também com o influenciador. Não adianta eu tô aqui bebendo Águas Marta. Né? Tô fazendo comercial, merchan aqui. Águas Marta, beba Águas Marta. Faz bem para a sua saúde. Aí desliga a câmera. Manda minha água voz aí. Entendeu? É realidade. Você tem que vender o que você consome. Né? Então é de dentro para fora e de fora para dentro. Né? As pessoas elas têm que ser reais, então elas têm que reproduzir o que está na internet na vida real, né? Para ratificar mesmo. Então, senão você perde. Você vai perder mercado, com certeza.
Olha, gente, hoje eu tive uma aula aqui com o Marcelo, uma aula excelente sobre propósito, sobre vida, sobre negócio e o quanto é importante, de fato, a gente ter um olhar para o outro, né? Sim. Como que você acabou de contar a história, como é chato você chegar num lugar, você tem uma expectativa que a pessoa, você colocou naquela pessoa e no fim, nada daqui, a pessoa não conseguiu dar um minutinho de atenção porque isso daqui tomou toda a sua atenção. Isso aqui é bom, gente, é bom, né, Marcelo? Isso aqui nos leva para vários lugares, conhecer várias pessoas. Eu conheço o Marcelo através da internet também. Ele me conheceu através da internet. E a gente está sentado aqui por causa da internet. Mas, só que é muito mais profundo. É muito mais profundo você ter um negócio, você ter algo para um legado, porque às vezes as pessoas, a gente estava falando até um pouquinho antes de entrar aqui, a gente quer fazer missão lá na África e o nosso colega, eu vou almoçar com o meu colega e não consigo, de repente uma palavra que eu tivesse ali de 10 minutinhos, eu arrumaria um pouquinho da vida dele, porque de repente eu falaria alguma coisa assim, putz, eu não pensei nisso antes, que legal que essa pessoa me falou isso, e aquilo faz uma virada de chave na vida da pessoa, né? Sim. E aí às vezes eu tô preocupado lá. E foi isso que ele fez, assim, caramba, não tem ninguém olhando para a periferia, ninguém tá olhando para os influencers pretos. Eu vou me especializar nisso, vou falar a linguagem dessa pessoa e vou virar uma referência para eles. E hoje ele é essa referência, entendeu? Como isso é profundo. Mas a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast e eu quero que você deixe um recado aí para todos os contadores que estão assistindo esse episódio. O que você espera do futuro da contabilidade, o que você espera do futuro do Marcelo, dessa causa tão bonita que você tem hoje. Bom, para você, meu amigo contador. Marta, eu espero que questões sociais elas sejam mais discutidas na contabilidade, porque a contabilidade ela é um veículo de mudança, né? Ela tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas. Então, o social ele precisa ser falado. Tá? A gente precisa falar que existem pessoas lá que empreendem por necessidade. Tá? A gente precisa compreender que não é para todo mundo que é interessante ser PJ. Tá? Que a gente tem uma pejotização acontecendo. Só que tem pessoas que a precarização da CLT fez com que isso acontecesse. Essas pessoas, elas empreendem para sobreviver. Né? E que essas coisas elas precisam ser conversadas. Né? E não é nenhuma guerra, não existe conflito nisso. Tá? Você pode ser um contador que está lá com o cara da Faria Lima e falar sobre social também, não tem problema nenhum. Então, eu acho que se eu posso trazer uma mensagem e o que eu sinto falta, né, é justamente isso. Tá? Não existe meritocracia. Não existe. A meritocracia ela vai existir quando as duas pessoas partirem do mesmo lugar. Se as duas pessoas não partem do mesmo lugar, não existe mérito. Tá? Você consertar o escritório do seu pai, legal, você tem o mérito de que você consertou. Só que você não pode se colocar no mesmo lugar do coleguinha lá que saiu sem nada. Você já saiu com alguma coisa. Tá? Essas questões elas têm que ser discutidas. Hoje eu faço parte lá da Comissão de Diversidade do CRC, né, que a gente vem trazendo um pouco disso, falar um pouco sobre isso. Eu falo que tem uma coisa que assombra as pessoas, que elas me odeiam por causa disso, que eu falo sobre estrutura, eu falo sobre herança. A contabilidade ela é forjada na herança. Né? Ela vem desde o colonialismo. Então, ela é uma atividade elitizada. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, abra suas mentes, fale mais sobre isso. Da mesma forma que você fala sobre negócio, fale sobre social, fale sobre as pessoas que não têm acesso a isso. Tá? Nem todo empresário, nem todo empreendedor tem condições de pagar R$1.000 de honorário. Essa é a realidade do Brasil, da grande maioria. A gente está num país que a maioria da população recebe até 2 salários mínimos. Tá? Você tem que sobreviver com isso. E aí não dá para pagar contador. Entendeu? Então, acho que se eu posso deixar uma mensagem é isso. Vamos ter essa visão. Olha, gente, que podcast. Pode ser, esse aqui vai bombar, tenho certeza. Nossa. Marcelo, te agradeço. Gente, eu vou deixar aqui no vídeo o Instagram do Marcelo, tá? Qual que é o teu Instagram, Marcelo? @menezes.ocontador.
@menezes.ocontador. Vai estar aqui no vídeo, segue ele é uma pessoa super generosa, já vocês estão vendo aí, né? Para trocar uma ideia, ele já tem aí, tá há muito tempo já no mercado, já andou na bolha, saiu da bolha, tá construindo o legado dele aqui. E é isso, gente. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço o espaço, o convite. Tamo junto, qualquer coisa conta comigo. Sempre. E, gente, você que ficou aí, você que assistiu, curte, compartilha, assina nosso canal, que você vai compartilhar esse conteúdo, vai ajudar muitos outros contadores a crescer também, a expandir a mente e pensar no próximo, no outro, porque por isso que nós estamos nesse mundo, é para ajudar uns aos outros, beleza? Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau.